Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra, né? Segunda-feira, semana passada foi curta, mas essa semana vai ser cumprida. Última semana do mês, estamos a pleno vapor aí, né? A semana. Ontem nós tivemos aí, domingo, a ministração da palavra do mês, né? Ou seja, a gente faz um resumo, né? Eu sempre trago no último domingo do mês, trago um resumo da palavra do mês aí, relógio de oração, aquilo que era para a gente viver, né? Aquilo que nós recebemos de palavra para viver nesse mês, aquilo que não vivemos, né? Para a gente tomar posse aí nesses últimos 7 dias aí, né? Agora já estamos na segunda-feira, praticamente final da segunda-feira aí, mas já temos muitos dias aí até o sábado, né? Então tem muita coisa para a gente viver. Quero convidar você aí em nome de Jesus para você viver toda essa palavra que foi liberada ontem. Amém? Então ontem culto da família às 10 horas, todo domingo. Domingo agora nós temos Santa Ceia, primeiro domingo do mês, né? O primeiro dia do mês cai justamente no domingo. Então nós temos aí a primeira ceia do mês no domingo agora. Eu espero todos vocês. Então teremos relógio de oração, né? No dia primeiro, do dia primeiro para o dia 2, porque esse mês nós começamos também no mês de novembro, a gente começa aquele jejum de 52 dias que antecede o dia 31, né? Então deve começar lá por volta do dia 10 ou dia 11, depois eu vou passar a data certa, mas acho que é dia 10. Então são 52 dias de jejum. Então o relógio de oração nós vamos ser cobertos pelo jejum. Então provavelmente deva começar o relógio de oração no dia 10 para o dia 11. Amém? Então tem muita coisa aí para a gente viver no mês que vem, mas dá tempo da gente viver muita coisa ainda esse mês, amém? Bom, deixa eu dar boa noite pessoal da rádio também, boa noite com muita alegria, sejam todos muito bem-vindos. Peço desculpa aí para quem estava ouvindo o louvor, a gente para um pouquinho, começa o programa Luz da Palavra, depois de 1 hora volta o louvor normalmente aí. Quem não tem o aplicativo da rádio, vale a pena baixar, aplicativo super leve, tranquilo, baixa lá no tua lojinha do teu celular, quem tem Android, né? Baixa o aplicativo, não consome espaço, muito espaço, né, memória, você não vai ter problema. O aplicativo da rádio, Rádio Hebron, vai ficar um íconezinho no teu celular. O que facilita? Você vai ouvir a ministração, você vai compartilhar, dá para salvar, dá para fazer uma série de coisas com o aplicativo. Quem tem iPhone, aí não, tem que entrar no site lá, www.radiohebron.com.br, amém? Aí não tem jeito, entrar no site, não dá para compartilhar, mas dá para você manusear no celular tudo normalmente, ouvindo a rádio. Vale muito a pena, eu convido você a baixar e conhecer o nosso aplicativo, amém? Bom, programação da Hebron, pessoal, domingo falei para vocês, ontem nós tivemos culto às 10 horas da manhã, todo domingo. Depois de segunda a sexta-feira nós temos o Alimento Diário às Nações, começa às 8h30 mais ou menos, e vai até por volta das 11 horas, alguns dias aí, estende um pouquinho, né? Então nós temos aí um programa todos os dias, a bispa traz uma palavra para a gente aí, todas as manhãs. Depois nós temos de segunda e quarta, nós temos a Luz da Palavra, que esse programa começou agora, das 7 da noite às 8 da noite. Nós estamos vendo a Bíblia aí numa ordem cronológica de acontecimento. Terminamos a semana passada o livro de Isaías, né? Aliás, terminamos o livro de Isaías e começamos o livro de Miqueias na quarta-feira. Então o que acontece? Começamos o livro de Miqueias, hoje a gente termina, o livro de Miqueias são 7 capítulos aí, são capítulos curtos. Hoje a gente termina o livro de Miqueias e aí nós vamos para um outro profeta, Naum, se não me falha a memória. A gente já começa Naum na quarta-feira. Aí vamos ter um programa com o profeta Naum e a semana que vem já vamos para outro livro novamente. Provavelmente, se não me falha a memória, né, a gente volta para a Segunda Reis. Voltamos para a Segunda Reis, vamos ver o capítulo 20, 21, vamos para outro profeta. E aí vamos estudar, vamos para, acho que é Abacuque, e nós vamos terminar o ano, voltamos para a Segunda Reis, vamos terminar o ano com o profeta Obadias, amém? Então tem muita coisa para a gente ver até dezembro. Então segunda e quarta nós temos encontro marcado, amém? Essa semana a gente tem propósito, fica ligadinho para você que está sempre com a gente na Hebron. Nós temos propósito, começa na quarta-feira, propósito dos Salmos, então são 3 vezes ao dia, recebe o áudio às 6 da manhã, já está no grupo, você ouve o áudio do Salmo da parte da manhã, depois ao meio-dia outro salmo, ou às vezes o mesmo salmo, a direção que o Senhor vai dar, né? Então quem está na Hebron já sabe que a gente faz segundo a direção que o Senhor dá. Se for o mesmo áudio, o mesmo salmo 3 vezes ao dia, uma vez ministrado por mim, pela bispa e pelo bispo Fabão, amém? Se for 3 salmos diferentes, também é a mesma coisa, você vai ver lá. Depois um vai estar ao meio-dia e o outro às 18. Só que esse propósito tem facilidade no horário, por quê? Não tem horário específico, né? Não precisa ser ouvir às 6 horas da manhã, mas o que coloca a parte da manhã, que você usa até o meio-dia, depois na parte da tarde ouve o que foi colocado ao meio-dia,
e depois das 18 horas aí você pode ver até a hora de dormir, você vai ouvir, ok? Então essa semana temos propósito encerrando essa semana. A semana que vem provavelmente tem novidade, né? Propósito também que nós vamos ter o relógio de oração. Então vamos ver o que Deus vai preparar para a gente a semana que vem. Eu confesso que estou curioso, bem? Bom, abra a Bíblia de vocês em Miqueias capítulo 4. Eu vou dar um recadinho só. O que eu fiz? A semana passada eu fiz uma pergunta e esqueci de dar a resposta na quarta-feira. Na realidade, só uma pessoa me chamou aí para me dar a resposta e a pessoa acertou. Vou até falar o nome, né? Porque acertou, ela merece que se fale o nome, né? A pastora Edith. Eu fiz uma pergunta na semana passada, na semana retrasada, já não lembro mais. Depois eu faço a pergunta e depois eu esqueço de dar a resposta. Ninguém me chama, né? Então eu acabo esquecendo. E eu lembrei hoje, falei, deixa eu dar a resposta, porque às vezes tem alguém que, né, não conseguiu achar e está aguardando. Mas o que eu pedi para vocês, mesmo que você não ache a questão, procurei, bispo, não achei, você me chama e eu vou dar mais ou menos uma dica aí. Eu vou dar mais uma direção para você achar a questão, tá bom? Mas a que eu perguntei era, na Bíblia fala-se muito, a gente ministra muito, aliás a bispa Karen ministra muito sobre sunamita. Uma passagem muito ministrada, não só pela bispa, muitos ministros aí usam o texto de sunamita, porque é uma passagem extraordinária. Eu gosto muito também de ministrar sunamita. É muito lindo pela forma que tudo que o senhor faz, parece que a história dela parece que tem começo e não tem fim, tanta coisa que essa mulher viveu, né? Em várias etapas, então é extraordinário. E eu perguntei por que na Bíblia não fala o nome dela, né? Uma pena, né? Mulher sunamita, né? Só fala que ela é de Sunem, né? Por isso é chamada de sunamita, mas não fala. Aquela região muito se fala, naquela época falava muito o nome da pessoa e usava, né, Jesus de Nazaré, por conta de Nazaré, por exemplo. Então era uma coisa que se usava muito. E sunamita falava que era mulher de Sunem, mulher sunamita, de Sunem. E tem uma outra mulher na Bíblia, também de Sunem, chamada sunamita, quer dizer, chamam de sunamita, só que no caso dessa mulher, falou o nome dela, e eu fiz a pergunta a quem sabia quem que era. Não que essa mulher mereça mais ou menos crédito que sunamita, quem sou eu para falar contra a palavra do Senhor? Mas, poxa, é uma pena, né? Porque fala tão pouco dessa mulher e fala o nome dela. E sunamita não dá um nome para ela, né? Fica só como mulher sunamita. Pois bem, essa mulher está em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 3. E eu vou contar a história que acontece. Davi aqui já estava bem avançado de idade, e aí contrataram uma mulher, uma virgem, para que fosse esquentar o corpo de Davi. A Bíblia relata, inclusive, que eles não tiveram, Davi não teve relação sexual com essa mulher, tá? Antes que as mentes aí, né, vão além. E foi contratada essa mulher, essa mulher sunamita. E diz assim no versículo 3: procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa e acharam Abisaque sunamita e a trouxeram ao rei. E a jovem era sobremaneira formosa e cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Então tá aí, né? Ele já estava avançado de idade, trouxeram uma mulher novinha para cuidar do rei Davi, para esquentar o corpo do homem, né? Então tá aqui, chama-se Abisaque. Então a resposta eu já dei aí, tá vendo? Eu não sei se a pastora teve dificuldade, né, de achar, mas depois eu vou conversar com ela. Mas assim, se eu tivesse que procurar, e quando a gente dá uma questão, pessoal, vamos lá, eu dei essa de sunamita, vou procurar mais ou menos naquele trecho, né? Aquele período mais ou menos onde aparece. Se eu estou dando de uma cidade específica, usasse uma outra cidade qualquer, eu ia procurar histórias daquela cidade, certo? Quando fala de Jericó, eu ia usar ou lá próximo de Josué, ou então vai aparecer muito no Novo Testamento. Então essas referências a gente tem que ter noção para poder procurar uma questão. Pegar algumas dicas, né, que normalmente eu dou, aí você consegue formular aí e achar a resposta. Amém? Glória a Deus, então tá aí. Resposta dada. Vamos lá, capítulo 4, então, de Miqueias. Vamos ler aí 4, 5, 6 e 7. Vamos ler. Inclusive, essa passagem aqui de Miqueias está também no livro de Isaías, tá? Lembrando que agora nós vamos falar sobre a restauração. Primeiro é juízo, lembra que eu falei para vocês? Agora a restauração. Alguns capítulos aí, os últimos capítulos de Miqueias. Lembrando que ele foi contemporâneo, mesmo, né, mais ou menos o mesmo período. Ele também ministrou o povo de Judá. Lembrando que, diferentemente de Isaías, só recapitulando o que eu falei para vocês na semana passada, só recapitulando que Isaías ministrou para a alta corte, né, tinha acesso ao rei,
E aqui, no caso de Miqueias, já muito mais humilde, lidou mais, né, tinha uma condição financeira um pouco mais pobre, vamos dizer, então ele já lidava com o povão mesmo, foi que ele ministrou para o povo, amém? Então vamos lá, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 5 aí, anúncio do chamamento dos gentios, do 1 até o 5. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas tuas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém, e ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Esses converterão as suas espadas e rélias de arados e as suas lanças e podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra. Mas ao assentar-se cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, não haverá quem o espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Então aqui falando, logicamente, dos gentios, né? A gente sabe que quando chegar lá depois, principalmente depois da Babilônia, os gentios vão ter oportunidade, aqueles que se converterem, aqueles que aceitarem o Senhor, serão muito bem-vindos, né? E o Senhor deixa muito claro no Novo Testamento, né? Ele fala para pregar o amor, ele fala com o samaritano, quer dizer, ele tratou com todo aquele povo que era excluído pelo povo judeu, os gentios e os samaritanos. E a gente vai ver que Paulo prega muito para eles e coisa e tal. Então você vê que alguns profetas e alguns apóstolos, depois nós vamos ver lá, uns lidam mais com o povo judeu, outros lidam mais com os judeus que já falavam a língua, né, a grega e coisa e tal. Então cada um tinha uma função específica. Mas o Senhor deixa muito claro, não só no caso do samaritano, mas também dos gentios. A expressão nos últimos dias é uma indicação profética do final dos tempos. O monte da casa do Senhor descreve, no caso, o templo de Jerusalém. Quase a totalidade dos verdadeiros profetas sempre olha em direção ao futuro, como a gente viu no caso do profeta Isaías no capítulo 2, que fala essa mesma passagem. E os últimos dias de Miqueias descreve aqui, em contraste com a destruição que viria a Israel e Judá, através dos assírios e babilônicos, num futuro glorioso de Israel. Naquele momento, o monte do templo ficaria coberto de mato, como nós vimos no capítulo 3 na semana passada. Mas no futuro, aquele mesmo local seria estabelecido sobre todos os montes, e para lá seriam atraídos todos os povos por causa do nome de Jesus Cristo, que ensina as verdades de Deus e estabelece paz entre as nações. Nem aprenderão mais guerra, quer dizer, não vai haver mais guerra. E aqui a gente, quando fala do Monte Sião, quando fala de Jerusalém, uma coisa tem que ficar claro: os samaritanos não entregavam ofertas, embora eles conhecessem a lei, né, eram apenas excluídos por conta da raça mestiça, eles entregavam no Monte Gerizim. Então todas as ofertas que os samaritanos entregavam, tinham que entregar no Monte Gerizim, porque eles não podiam entrar em Jerusalém para entregar a oferta lá. Só que nesse novo tempo, quando fala, depois da destruição e coisa e tal, todo esse povo ia entregar num único lugar, que seria Jerusalém. Mas até então não poderia, né? Mas aqui está falando que até os gentios vão poder entregar a oferta. Miqueias resume de forma simples e brilhante a verdade de que muitos povos e nações em sua época e mesmo hoje ainda não se entregaram ao senhorio, né? Ou seja, ao Senhor. O mundo ainda crê em falsos deuses, mas Israel já conhece o verdadeiro Deus e permanecerá servindo. A videira e a figueira são símbolos, como fala aqui, de paz e de prosperidade. Não haverá quem os espante. O medo, como a guerra, se tornará algo do passado. Então você vê, quando fala aqui de figueira, né, de videira, está falando de algo permanente, até por quanto se durar, né, por qual a vida útil, né, qual que era a vida de uma árvore, de uma figueira, né? Tem estudos que falam de 150 anos, coisa e tal. Então isso era para mostrar para o povo a longevidade, né, o quanto tornaria, e que as guerras não fariam mais parte do povo. Amém? Vamos ler do versículo 6 ao 13 agora.
Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e os que eu afligirá. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora para sempre. A ti, ó torre de rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio e o reino da filha de Jerusalém. Agora, porque tamanho grito, não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofreu de dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz? Porque agora sairá da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém serás libertada. Ali remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e vejam os nossos olhos. Eu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhes entende o plano que os ajuntou com feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei do ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. E esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor e aos seus bens, e ao Senhor de toda a terra. Vamos lá. As pessoas que Deus expulsava da terra seriam parte do seu novo reino. Essa é uma grande surpresa, uma surpresa inclusive em termos de graça, né, do Senhor perdoando daquele povo que tinha praticado o pecado, praticado a iniquidade contra o Senhor. A parte restante, que a maioria das pessoas de Israel não levava uma vida de fé dedicada ao Senhor. No entanto, verdadeira fé nunca morreu de fato em Israel, mesmo nos piores momentos. Muitos israelitas mantiveram a fé. E quando a gente fala da Babilônia, por exemplo, que aqui nós estamos falando de um período aí, né, que antecede a Babilônia, e profeta esteve inclusive na Babilônia por 22 anos, o profeta Miqueias, aproximadamente 22 anos, não era que estava todo mundo contaminado, mas uma grande maioria, mas ainda tinha gente que se separou. No caso do profeta Miqueias, a gente vai ver Jeremias, né? Estou dando exemplo de profetas, mas assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Apesar da promessa futura de livramento e de um reino glorioso, em dias próximos Jerusalém seria levada como escrava para a Babilônia, mas no tempo certo o Senhor libertaria das mãos do inimigo. Expressão torre de rebanho é uma descrição de Jerusalém no sentido ideal. A torre era um ponto que favorecia a proteção do rebanho de ovelhas. De igual modo, Jerusalém é fortaleza ou lugar de proteção para o rebanho de Deus. Então, fazendo analogia aí com Jerusalém como torre protegendo todo o povo de Deus, e lá aquela torre protegendo o rebanho. Amém? Miqueias dirigiu-se à cidade de Sião, como Jerusalém, né? Como se ela fosse uma mulher que está de parto, né? As aflições do presente levariam finalmente o nascimento de um libertador. Virás até a Babilônia, uma referência, no caso, ao exílio. No versículo 10 fala que é o seguinte, é especialmente importante, porque na época de Miqueias, a ameaça vinha da Síria, e não sabia ainda que a Babilônia se levantaria com tamanha força. Trata-se realmente de uma revelação de Deus. A ameaça, por muito tempo, foi uma ameaça do quê? Do povo da Síria, né? Então a gente sabe que depois aconteceria o quê? A vinda do povo da Babilônia. Apesar dos erros constantes de Israel, o Senhor tinha planos e propósitos em relação a essa nação. Mas os israelitas não podiam compreender que deles viria o Messias, o Salvador de toda a terra. Deus permitiu que fossem levados ao cativeiro para juízo e correção, mas depois ouviu o seu clamor e foi favorável a eles, levando-os de volta a Jerusalém, ajuntou-se com feixes na eira, como fala, trouxe novamente eles depois da Babilônia. Quer dizer, colocou eles na Babilônia, ouviu o clamor, o choro deles e libertou eles de lá, demonstrando um grande amor. O modo e o tempo de Deus são incompreensíveis aos homens. Muitos, em vez de esperarem confiantemente no Senhor, murmuram e desistem das promessas, e por isso têm uma vida de frustrações e são profundamente infelizes. Aí trazendo para os dias de hoje, né? Eu fiz um comentário aí.
capítulo 5, vamos ler lá. O nascimento do Messias e seu reino, vamos ler do 1 ao 6 aí. Que diz assim: agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se há sítio contra nós. Há sítio contra nós, e ferirão como a vara a face do juiz de Israel. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores e tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes dentre homens. Esses consumirão a terra da Síria, a espada e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas, e assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Bom, aqui o versículo 2 é importante porque aqui fala da cidade onde nasceria quem? Onde ia nascer o Messias, onde Cristo ia nascer. E aqui fala Belém de Eufrata, um vilarejo, como se fosse uma vila, né? Belém de Eufrata, e uma vila, inclusive Raquel foi enterrada nessa região, nesse mesmo lugar. Raquel, estão lembrados de Raquel, esposa de Jacó? Raquel e Lia, então Raquel foi enterrada justamente nessas terras aqui. E aqui você vê que o profeta Isaías fala, né, que ia nascer o Messias, e aqui o profeta Miqueias, contemporâneo dele, fala o local onde ele ia nascer, aqui no versículo 2. Amém? Então agora junta-te em tropas, parece ser uma referência aos ataques dos inimigos de Judá contra o povo de Deus antes de sua derrota final. Então prepara aí, porque as tropas inimigas estão vindo. O nome Belém significa a casa do pão. Efrata situa a vila em uma região conhecida de Judá. Aparece lá em Gênesis capítulo 35, como eu falei para vocês. Essa profecia figura expressivamente a história do Novo Testamento sobre a visita dos magos ao menino Jesus. Mateus capítulo 2, depois vocês lêem lá do 1 ao 12. Jesus é o foco de toda a Bíblia e aparece mais claramente em Miqueias, aqui no versículo 2. Ele antecipa que de Belém sairia aquele que reinaria sobre Israel, conectando o Messias com a linhagem de Davi, que também era de Belém. Lembra que fala lá atrás? Olha aqui a promessa se cumprindo. E mais um profeta falando sobre o cumprimento dessa promessa. Apesar de Israel esperar sempre por um libertador humano, fica claro que se tratava de uma liderança espiritual, cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade, como fala no capítulo 5. Então aquilo que eles estavam esperando do homem, na realidade estava falando o quê? Do Senhor, estava falando de uma parte espiritual. Tanto que você vê que quando os discípulos do Novo Testamento fala da partida, né? Quando o Senhor começa a falar para eles sobre a partida, eles estavam muito preocupados, porque tem uma situação, inclusive, que eles queriam pegar Jesus e colocar ele como rei. Né? Olha, vamos eleger ele como rei. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele foge daquele local. Por quê? Ele sabia que o propósito de Deus não era isso, não era reino na terra, né? Era um reino muito maior, né? O reino dos céus. Miqueias resgata mais uma vez a verdade de que o Messias, o libertador de Israel, seria sobretudo um pastor, um bom pastor, e que conduz o rebanho na força do Senhor e o mantém em segurança. Afirma ainda que ele, no caso Jesus, será a nossa paz e a nossa vitória. Quando a Síria vier, refere-se à principal ameaça contra Israel e Judá na época de Miqueias. Era justamente a Síria. O profeta usou a nação como um símbolo de todos os inimigos de Israel e a vinda final de Deus sobre cada um deles, que viria e ia libertar o povo não só no caso da Síria, mas de todos os outros inimigos. E aí, como a gente vai ver, Babilônia. 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, esses contrastam os governantes ímpios em que Miqueias condenou no capítulo 3. Lembra que no capítulo 3 ele fala sobre alguns camaradas, alguns reis, né, ímpios? É justamente esses aqui, esses governantes ímpios que a gente viu lá no capítulo 3. Então não vou citar todos os nomes, está lá, a gente viu na semana passada. Vamos ler do 7 ao 15 aí.
que diz assim, vamos lá. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não era esperada pelo homem, nem depende dos filhos de homem. O restante de Jacó estará entre as nações no meio de muitos povos, como o leão entre os animais das selvas, como o leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, pisará, despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti e teus cavalos, e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra, e deitarei abaixo todas as suas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terás adivinhadores. Do meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante da obra de tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei as tuas cidades. Com a ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Então está aí a resposta do Senhor clara, né? A desobediência ficou muito clara aqui, que o Senhor ia tirar do meio do povo, né? Então aqueles ia destruir os postes ídolos, né? Todas as culturas seriam destruídas aqui, e aqui o Senhor deixa muito claro, né? Aqueles que não obedecessem. Então Miqueias fala nesse trecho também sobre as bênçãos, né, de Deus sobre o resto de Jacó. A maldade do povo provocaria o juízo divino, logicamente, né? Mas Deus não iria exterminá-los completamente. A expressão no meio de muitos povos descreve a dispersão do povo judeu por toda a terra na época do juízo de Deus. E a gente sabe que durante esses cativeiros, não só o Assírio como a Babilônia, alguns conseguiram escapar, principalmente no cativeiro assírio, que espalhava o povo. E muitos fugiram nessa época, alguns inclusive foram para Judá, já mencionei para vocês. Hoje eu estava até fazendo um estudo, porque a gente vê muitas vezes falando sobre Judá e Israel, e se você pegar já na época de Davi, se falava povo de Judá e povo de Israel. Né? Algumas passagens falam muito isso, e uma das justificativas, inclusive porque não tinha ocorrido ainda a divisão das tribos, uma delas era porque Judá tinha um número, quando foi feito o censo, era a maior tribo. Então fala, veio tanto de Israel e tanto de Judá. Uma das condições seria essa, porque o número deles era exorbitante. E depois que eles cresceram muito, lá em Crônicas, se eu não me engano, já vai falar que eles tinham 800 de Israel, né, 800 homens de guerra em Israel, e já Judá tinha 500. Então você vê a proporção que eram, falando de 10 tribos para comparar com 2 tribos, né, era muita diferença. Né? Imagens idênticas usadas para descrever o efeito causado pelo povo judeu sobre as nações aos quais viveu, o versículo 7 deixa claro, né? Descreve que o povo judeu como orvalho e chuvisco, ou seja, bênção de Deus sobre os seus vizinhos. Descreve o povo judeu como um leão, ou seja, uma força poderosa que no final triunfaria. Era a intenção de Deus destruir os males da sociedade de Israel. Os termos cavalos e caos representam o orgulho da força militar de Israel, que muitas vezes confiava em seu poder militar em vez de confiar no Senhor. Citei isso a semana passada. O Senhor tinha advertido que não era para ir buscar recurso no Egito, que não era para buscar inclusive cavalos, porque era para o povo confiar em Deus e não em cavalos. Eu até citei aqui que como que o cavalo era muito bom lá no Egito, porque tinha, né, areia, tinha, né, um bom campo para andar. E nessa época aqui não. Aonde eles estavam, tinha lugar que nem cavalo, pedregulho, coisa e tal, montanhas. O cavalo não era o principal animal eficiente naquela época, mas como o povo muitas vezes estava inclusive despreparado. Toda idolatria e feitiçaria de todos os deuses da terra serão aniquilados diante do poder de Cristo, que habitará fisicamente em Israel. Aí já falando da ressurreição. Seu trono será em Jerusalém, de onde reinará sobre toda a terra. Todas as nações e povos virão diante da face do Senhor para adorá-lo anualmente. E isso a gente vê muito no Novo Testamento, falando que o povo viajava, né? Às vezes chegava uma semana antes para entregar, fazer os ritos de purificação para poder participar da Páscoa. Estão lembrados? Abandonando suas crenças inúteis, verão o Senhor em toda a sua glória e esplendor habitando em Israel no milênio.
Então aqui, os gentios, como eu acabei de ministrar agora há pouco, os gentios muitos se converteriam, né, abandonando os falsos ídolos, assim como o povo judeu que tinha também se misturado. Ou seja, o povo judeu que tinha começado a adorar Baal, todos eles iam eliminar tudo isso e voltariam para adorar o Senhor em Jerusalém. Portanto, fosse no futuro distante ou naquele tempo, o Senhor destruiria todas as falsas fontes de confiança de Israel. Cavalos, carros de guerra, cidades fortificadas, feiticeiros, adivinhos, imagens de escultura e posse de ídolos, que é Azera, Astarte, né, Astarote, né, que eram as estátuas que eles usavam naquela época. O Senhor ia destruir tudo para mostrar para eles que aquilo que eles achavam que era força de poder não era poder coisa nenhuma. Então o Senhor ia acabar com tudo, com os adivinhos, os feiticeiros e coisa e tal. Lembrando que naquela época, né, quando você pegar lá na época de Samuel, o profeta inclusive era chamado de adivinho, tá? Então quando você vê algumas traduções aí, não se espante, tá? Santo de Israel como Judá foram assediados ao longo de sua história para que praticassem ritos apostatados, né? E participassem de forma desafiante dos ritos de feitiçaria de seus vizinhos, de todas as práticas idólatras brutais. Quer dizer, o povo tinha se misturado e tudo aquilo que os cananeus, né, os heveus e vários outros praticavam, o povo de Deus passou a praticar também. A promessa de Deus era erradicar do meio do povo qualquer vestígio dessas práticas perversas e rebeliões. Então, tudo aquilo que eles tinham praticado ao longo do tempo, né, com falsos deuses, com estátuas e coisa e tal, o Senhor ia colocar por terra. Amém? Capítulo 6, vamos lá do versículo 1 ao 8. Deus e o seu povo em juízo. Agora aqui já começa a falar sobre o juízo de Deus. Ouve agora, diz o Senhor, levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito? Povo meu, que tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei dos Moabitas, e dos que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Setim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus excelso. Virei perante ele holocaustos com bezerros de um ano, agradar-te-á o Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, ó é bom, ou o que é o Senhor pode de ti, com que pratiques a justiça e ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Então aqui você vem falando, inclusive, aqui começa a lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha feito com eles. E é importante lembrar, né? Aqui você já vê que o profeta Miqueias, quantos anos tinha passado, estava lembrando lá de Êxodo, quando o Senhor tinha enviado Moisés, Arão, né, Miriam, libertou o povo, né, tirou o povo de lá, trouxe eles pelo deserto. Depois começa a falar de Balaão, né, de Balaque, que tentaram impedir. Balaque contratou Balaão lá para tentar profetizar contra o povo de Deus, e ele tentou inclusive, mas o Senhor não permitiu. Então tudo isso o Senhor começa a lembrar o povo aqui. A controvérsia era o seguinte: o Senhor fez tudo por Israel, mas eles se desviaram de forma absurda. Então o Senhor dá a chance a Israel de explicar o seu comportamento deploráveis e todos os seus pecados, se é que tem alguma queixa que era para falar. Então tá bom, eu fiz tudo isso por vocês. Tem alguma queixa? O momento de falar é agora. Você imagina Deus chegando para você e falando exatamente isso? Ah tá, eu fiz isso por você. Não tá bom? Tá. Então qual é a tua queixa? Vamos lá. Tem alguma queixa para falar? Meu Deus, hein? Deus traz à memória do povo os vários livramentos e misericórdia com que sempre agiu em favor da nação israelita. Aí é para o cara ficar com cara de ué, né? O Senhor fez um resumo das suas grandes demonstrações
de misericórdia para com Israel, incluindo suas obras de salvação ao tirar o povo do Egito, né, com o êxito libertador de Israel, dos males de Balaque e Balaão que havia planejado. Quem tiver dúvida, não lembrar, eu ministrei isso, está lá em Números capítulo 22, tá? Capítulo 22 ao 24 passa essa passagem de Balaão aí, né, onde ele tenta, inclusive, a mula vai para um lugar, ele começa a bater nela, a mula começa a falar com ele, né, fala sério, uma passagem interessante. A expressão virei perante ele significa aproximar-se em verdadeira adoração, holocausto com bezerros de 1 ano. Esses estavam entre os sacrifícios prescritos por Deus para a verdadeira adoração. Isso, quando você vai lá em Levítico capítulo 1, fala o que era que eles tinham que entregar oferta, né, ao Senhor, em holocausto, pelo pecado. Lá fala todas as descrições disso aí. Eu ia até dar um detalhe, mas aí me escapando aqui, eu lembrei que sexta-feira o pessoal tem prova. Eu já ia falar dá um bônus. Dar um bônus aqui. O povo adora quando dá um bônus, eu esqueço, então não posso. Depois na sexta-feira, na quarta-feira, na semana que vem eu dou esse bônus aí sobre os levitas, né? Tem um plus aí. O ser humano quer agradar a Deus com inúmeros ritos religiosos, né? Religiosidade, ofertas e tradições, porém não se preocupa com o essencial, que é honrar a Deus com os lábios, com o coração. Ficou claro aí como o coração talvez estava distante de Deus, né? Então, o que o Senhor deixa muito claro em várias passagens? Adiantava entregar o holocausto, entregar, né, ofertas e coisas, sendo que o coração não estava verdadeiramente convertido, ou seja, não estava um coração íntegro, pelo contrário, o povo só queria cumprir ritual, não era isso que o Senhor queria. Não que não tivesse que entregar, o Senhor deixou a lei, mas era para entregar também de coração, né? O que agrada a Deus era um coração contrito e arrependido, a prática da justiça e usar de misericórdia para com todos e andar humildemente diante de Deus. Vamos ler do 9 ao 16, a gente acaba o capítulo 6. A voz do Senhor clama a cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouve, ó tribos, aquele que cita: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável Efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te-ei, né? A ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas e removerá os teus bens. Mas não o livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás as vindima, no entanto não lhes beberá o vinho, porque observastes os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso farei de ti uma desolação dos habitantes da tua cidade e um alvo de vaias, e assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Aqui você vê que interessante, ó. Aqui está falando que o cara ia macetar a uva lá, não ia fazer vinho. Ia espremer a azeitona lá e não ia fazer o quê? Não ia fazer o azeite. O cara ia plantar, mas não ia conseguir recolher, não ia conseguir colher a plantação. E outra coisa interessante que aqui fala sobre Onre. Por que fala sobre Onre aqui, a casa de Acabe? Porque Onre foi pai de Acabe. E Onre foi justamente aquele que comprou as terras e colocou o nome de Samaria, que passou a ser capital do reino de Israel. Então, olha que interessante aqui o profeta Miqueias falando de algo lá atrás, quer dizer, logicamente o Senhor falando para ele. Às vezes passou quantos anos aqui? Não estou falando de muitos anos para frente. E a gente acha que Deus esqueceu de certas situações. Não, que está trazendo à tona aqui, falando sobre situações que aconteceram muito tempo lá atrás. Isso no tempo do quê? Dos primeiros reis. Logo que houve a divisão das tribos, os primeiros reis foi Jeroboão, né? Roboão do reino de Judá, Jeroboão, depois teve mais um rei que eu não lembro o nome, logo depois na sequência vem Onre. Então presta atenção aí. O povo de Judá estava abusando de outras com falsas medidas, com violência e com mentiras. Essas práticas
há muito foram removidas da verdadeira adoração descrita no versículo 8. E a justificação divina para a decisão do Senhor de trazer juízo sobre Jerusalém a despeito do fato de seu santo templo estar ali. Uma coisa importante, a gente viu com outros profetas também, que o que eles faziam? Eles roubavam o povo na balança. Então media lá, colocava um peso a mais na balança lá, era uma forma deles roubar na efa, para roubar o pobre. Então aqui você vê que novamente o Senhor está falando inclusive sobre isso, que roubava o pobre, que é justamente na balança. A adoração que estava sendo oferecida, embora obedecesse o modelo da lei, não procedia de verdadeiras atitudes bíblicas ou práticas misericordiosas. Então você vê que parecia muito próximo da lei, mas não estava. Então era simplesmente um rito. As consequências de uma vida de injustiça contra o pobre necessitado, violência, mentira, enganos, pecados, são insatisfação e escassez na família, prejuízos, danos materiais, semear e não colher, falta de óleo, como eu falei para vocês, unção e poder do Espírito Santo, falta de vinho, alegria e perdão. Então aquilo que eu mencionei para vocês, vamos trazer para o mundo espiritual. Vamos lá. Semear e não colher, falta de óleo, unção, poder e Espírito Santo. Falta de vinho, alegria e perdão, humilhação e desolação. A história espiritual do Reino do Norte chegou ao nível mais baixo nos governos de Onri e Acabe, pai e filho. Como eu acabei de mencionar para vocês, seus governos foram baseados na idolatria e injustiça, exemplos de violência de Acabe contra Nabote. Estão lembrados lá? Na vinha de Nabote, ele não quis matar, mas Jezabel foi lá e matou Nabote para pegar as terras para Acabe. Acabe chegou lá chorando, estou meio triste, e ela foi lá e tomou a terra para ele. Jeroboão I havia associado a adoração a Deus à natureza e aos ritos sexuais da adoração a Baal. Vocês desculpem, nós estamos sonora aqui, né? Acabaram de resolver dar ré e não parar de dar ré aqui na frente, né? Um caminhão. Misericórdia. 1 Reis capítulo 12 fala sobre isso. Jeroboão, que foi o primeiro rei depois da divisão dos reinos, tá? Acabe e sua esposa Isabel em casamento arranjado por Onri. Lembra que Onri, pai de Acabe, arranjou esse casamento com Jezabel, porque ela não era, né, hebreia, pelo contrário, né? E promoviam a adoração pública a Baal e a Zera, como a gente vê lá em 1 Reis capítulo 16. Por essas razões, e a despeito da presença do templo, Deus estava para levar o seu povo à vergonha total. Amém? Capítulo 7. Vamos lá, vamos ler do versículo 1 até o 7. Ai de mim, porque estou como quando as colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos para que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para se derramarem o sangue, cada um caça o teu irmão com rede. As tuas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente, e o príncipe exige condenação. O juiz aceita o suborno, e o grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem e tramam. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é o pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tua sentinela, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, porque aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os de sua própria casa. Misericórdia. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E aqui você vê que já começa a falar, né, trazendo aqui, ó, né, anunciando a sentinela, quer dizer, começa a falar que a condenação, começa a falar sobre o juízo, que é justamente o que esse último capítulo começa a falar, aí, a corrupção moral de Israel. Miqueias condoeu-se por causa das profecias de julgamento que Deus entregou por seu intermédio. Ele não pensa que o profeta ficou alegre.
E muitas vezes, isso trazendo para os dias de hoje, às vezes o sacerdote tem que falar alguma coisa, ministrar uma vida, dá a impressão que ele tem prazer em dar alguns puxão de orelha. Não é, né? Você vê que aqui o profeta pensa que foi fácil para ele falar o que o Senhor estava falando, trazer, né, um duro julgamento, um duro juízo, não era. E ele se condoeu, tanto que ele fala para o Senhor, né? Não há cacho de uvas para comer, para Miqueias acabou a colheita, não havia nada à sua volta senão frutos indesejáveis. Judá e Israel são comparados a um pomar sem frutos, pois estão moralmente e espiritualmente estéreis. Estéril, né? Os seus pecados são impiedade, violência, irmãos se levantando contra irmão, ausência de misericórdia entre dirigentes da nação e corrupção dos juízes e favorecimento dos ricos. Então se perderam completamente. Tudo isso formava um cenário vergonhoso diante de Deus. Pior do que o que fazem as nações ímpias. Por que pior? Porque o ímpio não conhece ao Senhor. Agora a pessoa conhece ao Senhor e praticar tudo isso era muito pior, né? O povo conhecia, sabia tudo que Deus tinha feito, quantos livramentos deu, então era muito pior, né? As pessoas estavam procurando o mal com prazer. Os líderes das nações eram os que encabeçavam a prática de andar no caminho mal. Então, se já não bastasse o povo, pior era imaginar isso dos grandes líderes, como a gente viu aqui ontem, como viu Acabe, justamente o rei fazendo essa prática, era tudo que não se esperava. O nível de divisão e decadência oral e espiritual na nação era de tal que perderiam as promessas e viveriam as maldições que a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 28. Tem as bênçãos, né, no começo lá, a parte A, e a parte B também vem as maldições, fruto da desobediência. Jesus disse que o reino dividido não prospera, já o inimigo precisava dividir para derrotar os servos de Deus. Divide o reino, né? Olha só que interessante. O reino dividido não prospera, é o que a palavra de Deus diz. E o que aconteceu com os reinos? Israel era um reino só. Dividiu-se eles, ficou 10 tribos para um lado e 2 por outro. Dividiu para quê? Para que o inimigo tomasse vantagem. Aí você vê, tudo que houve no reino de Israel, não teve um rei bom, com exceção de Jeú, que por um tempo foi bom lá, porque acabou com a casa de Acabe. O restante, a Bíblia nem fala que ele foi bom. O Senhor nem deixa claro que ele foi um rei que fez o que agradava ao Senhor, mas fez a limpeza na casa de Acabe lá, né, com Jezabel e coisa e tal. Então foi o melhor do reino de Israel, mas não houve nenhum. Né? Você já vai para o reino do norte, já não. O reino do sul, já não. Você vai ver Ezequias, Josias, Josafá, né? Por aí vai. O espírito de divisão estava por toda parte, inclusive dentro das casas, trazendo desconfiança e isolamento. Deus preparou o homem para vencer os inimigos, e as principais armas para esta vitória são o amor e a comunhão, coisa que o povo já não tinha mais. Mas Satanás levanta inimigos espirituais, demônios que têm como missão nos impedir de viver a promessa, isso trazendo para os dias de hoje. O diabo sabe que as desavenças familiares, por exemplo, abortam a promessa de Deus, mas através da comunhão com o Espírito Santo de Deus e com a palavra é possível quebrar o poder da carne e da morte para viver as promessas. Isso eu estou fazendo, aproveitei fazer a anotação para trazer para os dias de hoje, tá? O meu Deus me ouvirá, o Senhor responderá e enviará o milagre. É assim que Miqueias tratou com essa situação. Miqueias seria um vigia à espera do advento do Senhor. E o Senhor se compadece de Israel. Vamos ler aí o versículo 8 até o 13. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-te-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. E ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela se cobrirá a vergonha. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos o contemplarão, e agora serão pisados aos pés, como as lamas das ruas. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites e removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, da montanha até a montanha. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos teus moradores e por causa do fruto das suas obras.
Aqui fala do Egito até o Eufrates. Quando você olha no mapa, muitas vezes você vê falando do Egito até o Eufrates. Por quê? Porque fala da distância. Se você olhar geograficamente, a distância de um para o outro é praticamente todo o povo de Israel, as cidades ali. Aí você vai lá para cima onde tem a Síria, os persas, a Babilônia. Então é como se desse uma extensão muito grande. Por isso que o Senhor cita muito isso, porque está falando de água a água lá em cima, né, de montanhas a montanhas, mas falando geograficamente uma distância muito grande, né, onde estavam todas as tribos, né, onde estava todo o povo, era muita gente. Você viu falando para vocês aí, o censo falando de Judá, homens prontos para a guerra, você veio falando de 70 mil homens lá em Números, você vai para a Crônicas, estão falando de 500 mil homens prontos para a guerra. Vocês não têm noção. Eu quero que, já vou deixar uma para quem vai fazer a prova na sexta-feira. Vocês não têm noção de quantos levitas tinham? Tem um rei aí que fala quantos levitas tinha no reinado dele. Era muito levita, vocês não têm noção. Vamos lá. Aquele que teme ao Senhor, ainda que caia, Deus o levantará, mesmo que esteja momentaneamente passando pelo vale da sombra da morte, vivendo humilhação, opróbrio, tristeza ou enfermidade, sabe que o Senhor será a luz no meio de suas trevas. E não pense que Deus o abandonou, sem dúvida, o seu amor. Você vê que a palavra fala isso, né? Ele sabe que mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele sabe que o Senhor vai trazer luz onde há trevas. Esse é aquele que realmente crê no Senhor. O povo de Israel sabia que sofreria afronta nas mãos de seus inimigos durante o período do juízo divino. No entanto, o juízo de Deus traria sobre ele, sobre o seu povo, tinha o objetivo de levá-los ao arrependimento. Miqueias sabia disso, né? O povo consciente sabia que tudo aquilo ia trazer o povo para o arrependimento. Você pegar o livro de Juízes, os camaradas passavam 40 anos lá de paz, desobedecia, passava mais 20, 30 lá, né? Tempo de dureza. Aí o povo ia lá, se arrependia, coisa e tal, pedia ao Senhor, né, mandava, levantava um outro juiz, dava um tempo de paz para eles e assim aí. Ao rio, isto é, ao Eufrates, a ideia desse versículo é um novo ajuntamento universal do povo de Deus na terra do Senhor, como fala lá em Deuteronômio no capítulo 30. Essa passagem, inclusive, fala lá também. Mas, como eu disse para vocês, é a extensão aí falando todo esse período. Vamos ler então do 14 ao 20 para a gente terminar o capítulo 7 aí dentro do cronograma. Apacenta o teu povo com o teu bordão e o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacente-se em base a Gileade, como nos dias de outrora. Ou lhe mostrarei as maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos e, tremendo, virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoadas as iniquidades e te esqueceres da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés nas nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Aí termina o capítulo 7 aí. Então Miqueias aqui orou a Deus, o pastor aquele pastor que cuida do rebanho. Miqueias pediu que as maravilhas provenientes do relacionamento entre Deus e o seu povo, né, ocorrido na época do Êxodo, voltasse a acontecer. Então ele clama a Deus, lembrando que Deus fez outrora, o que havia feito lá na época do Egito. Ele clama a Deus que fizesse da mesma forma como fez o povo. O povo estava lá, eles ficavam que Deus perdoasse e tirasse o povo novamente daquela condição. A resposta das nações ímpias as misericórdias renovadas de Deus para com seu povo seria de terror. As nações seriam humilhadas por terem zombado de Israel no dia da sua angústia. E aqui quer ver uma nação que riu muito, e a gente vê muitos profetas falando de castigo sobre eles. Nós vemos aí com o profeta Isaías, foi Edom. Edom foi um povo que, né, os edomitas são origem de Esaú, irmão de Jacó.
Então tinham tudo para fazer tudo de bem, porque eram irmãos, e foi um dos povos que, inclusive, quando algumas cidades de Israel foram assoladas, invadidas, eles se apropriaram também e usurparam de tudo aquilo. Então, um povo que seguiu muito castigo. Quer ver outro camarada que era edomita também, que eu lembrei agora? Herodes. Olha que interessante. Lembra de Herodes lá, que ia matar Jesus, o primogênito e coisa e tal? Herodes era edomita. Depois vocês leem aí, é interessante. Miqueias, nos versículos finais de sua profecia, destaca a graça e a misericórdia de Deus, que foram tão incompreendidas até mesmo por alguns profetas que preferiram profetizar sobre justiça e castigo, mas achavam a bondade de Deus exagerada e pouco pedagógica para corrigir os pecados. Isso aí, história de Jonas, inclusive, né? Jonas que não queria ir para Nínive, né? Por quê? Porque sabia que aquele povo é um povo que não merecia misericórdia, não merecia perdão, mas o Senhor perdoou aquele povo, né? Tudo bem que depois fizeram o que fizeram, mas Miqueias, no entanto, compreendeu e resumiu, porque tem prazer na misericórdia. Lançará os pecados nas profundezas do mar, mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a sua misericórdia. O Senhor ama perdoar e o pecador arrependido. Então, quando ele cita isso aí, ele está falando exclusivamente sobre isso. Assim, esses últimos versículos trazem à mente a promessa de Deus a Abraão, que tinha sido feita lá em Gênesis capítulo 12, e suas promessas a Jacó, feita em Gênesis capítulo 32. O Senhor jurou cumprir suas promessas aos patriarcas, ela não iria nem poderá deixar de se cumpri-las. Aí quando a gente vai lá no Salmo 89, fala exatamente sobre isso. Aqui a gente termina então o livro de Miqueias. Aí você vê que Miqueias, trazendo juízo, corrigindo o povo aí, falando, né, sobre as ameaças contra Judá, contra Israel, contra Judá. Então chamou o povo, trouxe o povo para o arrependimento, mas infelizmente o povo foi levado para a Babilônia. Mas o profeta fez a sua parte aqui. Passou um tempo que não foi fácil. Amém? Bom, pessoal, tá aí. Terminamos o horário, glória a Deus. Quem tiver dúvida pode me chamar aí, não tem problema algum. Só não vou responder dúvida com relação à prova de sexta-feira do pessoal, né? Aí não dá. Mas sexta-feira a gente tira todas as dúvidas aí para quem perdeu alguma coisa. Com relação à luz da palavra, quem tiver dúvida é só me chamar pelo WhatsApp da igreja, 11 970 13 8161, ou me chamar, quem tiver o meu celular particular pode me chamar também, não tem problema nenhum. Estou aqui para esclarecer as dúvidas que tiver. Os profetas menores, você vê, Isaías tem muito conteúdo, difícil a leitura, mas os profetas menores vão mais direto na veia, porque são mais curtos, né? Então, tudo que relata ele vai direto no ponto. Você vê que chama a atenção do povo, fala qual era o pecado, estavam usurpando, estavam entregando adorações erradas, o Senhor ia vir o castigo, ia acabar com os postos ídolos, ia acabar com tudo isso, fala quem foi que fez, fala de Orem, fala de Acabe, depois lembra o povo lá de Êxodo, daquilo que libertou o povo de Êxodo, trazendo a memória, né, do povo, aquilo que traz esperança, né, e falando para o Senhor, né, olha, lembra o que o Senhor fez lá, faz de novo. Então, um profeta interessante aqui, que fala com o povo mais humilde, como eu ministrei para vocês. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Vamos orar, né? Quarta-feira estamos juntos de novo, provavelmente, eu não lembro agora, mas acho que é Profeta Naum, que nós vamos ver na quarta-feira. É um capítulo pequeno também. Próximo, né? O próximo livro é Naum. O próximo livro é Naum. Coincidentemente, na Bíblia também está na ordem, é Naum. Lembrando que a ordem cronológica nem sempre é a mesma, mas Naum é o próximo livro que nós vamos ver. Três capítulos, né? Então, quarta-feira a gente elimina também o livro de Naum, e aí na semana que vem, se eu não me engano, a gente vai para a 2 Reis, capítulo 20. Voltamos lá para a história do rei Ezequias, né? E aí muita coisa a gente vai ver lá. Depois a gente volta para, acho que Sofonias, Abacuque, volta para a 2 Reis e termina em Obadias. Esse vai ser o nosso ano aí. Então não podemos agora, não posso faltar, a gente não pode ficar nenhum programa de fora para a gente cumprir o cronograma aí. Em nome de Jesus, a gente terminar até o dia 18. Tá bom, pessoal? Vamos ver se a gente consegue ir até o dia 18 terminar. Livro de Reis, são 2 capítulos que a gente vai ver, mas são 2 capítulos interessantes aí. Eu vou ver se eu consigo dar os 2 mesmo em uma aula. Vamos tentar, né? Não digo acelerar, mas vamos tentar ver em uma aula aí para a gente não perder. Nem passe 10 minutinhos, vou pedir a compreensão de vocês, porque também depois do dia 20 de novembro, praticamente já ficam tranquilos. Aí a bispa sai de férias também, nós temos dezembro aí, novidade. Dezembro normalmente a gente não tem aula mesmo, né? Então, amém? Bora orar?
Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, obrigado por essa palavra que foi ministrada. Pai, abra o entendimento do teu povo, para que essa ministração possa ser compartilhada, possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente aqueles que viram online, aqueles que vão ver na retransmissão, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu, como servo ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, Pai, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém? Povo de Deus abençoado, um beijo grande para vocês. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Não esqueça, amanhã nós temos programa 8h30 da manhã, Alimento Diário das Nações, e quarta-feira nós temos propósito. Já se prepara amanhã, entra no grupo, porque na quarta-feira cedo o salmo já está lá no propósito. Amém? Um beijo grande, até quarta-feira, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.